às vezes observa, né, que a paciente teve um neném, que o neném nasceu super bem, né, mas você vai ver que um mês depois ela vai reclamar que, poxa, eu passei mal, né, vomitei na cesárea, eu fiquei tremendo o tempo todo, né, ninguém veio falar comigo, sabe? Às vezes o anestesista pode tratar de forma inadequada a gestante, e ali é um momento diferente, né? É uma paciente especial, vamos dizer assim. Por quê? É o melhor momento da vida do paciente, né? Aquele momento super aguardado, né? Muito bonito tudo, né? Então, se você não ser literalmente um anjo da guarda do paciente, poxa, às vezes aquele momento maravilhoso da gestante pode ser manchado por alguma coisa. Total, e você pensa bem o que você falou, eu nunca tinha percebido isso do anjo da guarda, mas eu vi uma coisa agora quando você falava o seguinte, bem mágico mesmo, que é, normalmente quando você está em uma cirurgia, você está cuidando de uma vida, e ali você está cuidando de duas ao mesmo tempo, Exatamente. né? Então, você até pode ter um problema com a criança ou com ela, não, que seria da criança não acordar do jeito certo, então duas vidas, né? Duas vidas, exatamente. Eu acho estranho a hora que fala isso aí, porque geralmente as mães, né, elas não sabem quem que vão ser o anestesista delas, né? Normalmente não. Sabe quem que é o pediatra, sabe quem que vai fazer o parto, mas não tem preocupação nenhuma com quem vai ser o anestesista, cara. E isso é triste, porque o anestesista é peça fundamental ali dentro do cenário, e os próprios pacientes nem sabem que existe esse direito do paciente de escolher o anestesista, né? De ter o contato com o anestesista previamente, se for uma situação eletiva que a gente fala, né? Agendada. Claro que numa urgência ou emergência, geralmente é o anestesista que está no hospital disponível. Lá, Mas quando é uma coisa agendada, o paciente ele tem o direito de escolher a equipe médica que vai atendê-lo. Só que o anestesista nunca está enquadrado nisso. E isso é um desconhecimento da população em geral, do público leigo. Sim. Né? Só que conhecendo o anestesista previamente, você diminui uma série de angústia, de medo, né? Você diminui o estresse, a ansiedade. Passa a ser uma experiência muito mais agradável quando o anestesista participa do pré-operatório, do intra, obviamente, e do pós-operatório. Né? Eu tenho colegas, e eu inclusive faço isso também, que a gente acompanha o pós-operatório até tardio, às vezes. Né? Até 1, 2 semanas depois. Porque o anestesista também está inserido na analgesia pós-operatória, no tratamento da dor, na prevenção da dor pós-operatória. Caraca, então, olha isso aí, quer ver? sabe, por mano. exemplo, se você tem um parente seu que sai da cirurgia morrendo de dor, de frio, né, que fica acamado 1, 2 dias só dormindo, que demora a se alimentar, que vomita muito no pós-operatório, que tem às vezes deiscência de sutura, que é os pontos saírem, enfim, uma série de complicações, normalmente está associado à anestesia, ou anestesista. Só que ninguém faz essa relação, porque ninguém imagina o que é importante da anestesia, por que o anestesista é importante, entendeu? A gente acaba sendo pouco responsabilizado pelos nossos atos. Né? Isso é ruim, porque acaba que o próprio anestesista, às vezes, se auto-boicota no sentido de não valorizar o próprio ato anestésico, entendeu? Então, a população precisa entender a nossa importância e saber que a gente pode conferir uma experiência muito melhor e ter resultados muito melhores. Né? Cara, e um contato antes da cirurgia em si, ele faz diferença pro anestesista também, ele saber quem é que vai estar ali, se tem alguma, sei lá, vamos pensar assim, o que o cara come normalmente, vamos pensar assim, porque tem alguma modificação ou não? Assim, nós fazemos uma anestesia individualizada, né? A anestesia, por mais que possa não parecer, não é receita de bolo. Né? Não é uma receita que eu faço para todos os pacientes, a mesma dose dos mesmos medicamentos para todo mundo de forma igual. A gente individualiza a nossa anestesia, de acordo com o quê? Com várias coisas, com o tipo de cirurgia, o tipo de cirurgião que está operando, a estrutura do hospital e a própria pessoa, né? O paciente. Sim. Então, esse contato prévio, óbvio que ajuda muito, porque a gente precisa elaborar um plano estratégico anestésico. Né? E quando a gente conhece antes, a gente começa já a imaginar, a planejar a nossa anestesia, né, previamente, e aí aumenta até a segurança. Porque quando a gente mentaliza, né, tudo que a gente vai fazer, com certeza a chance de erro é menor. E essa escolha do anestesista, ela vale para qualquer cirurgia?
eu vou operar meu braço, eu quero escolher o meu anestesista. Eu posso mesmo? Sim, você pode. Eu lancei uma campanha dessa no Instagram. Escolha o seu anestesista. Inclusive, eu tive um caso interessante, uma passagem interessante, que é uma coisa bem rara que aconteceu. Eu recebi uma mensagem de uma seguidora minha no Instagram, que eu não conhecia, e ela chegou e falou assim: Renato, eu preciso fazer um procedimento cirúrgico, uma cirurgia plástica no rosto, né, uma pálpebra, que ela estava com dificuldade até para enxergar, que a pálpebra estava caindo bastante no olho assim, e também por motivo estético. Ela falou: olha, eu gosto muito do seu trabalho, a forma como você fala, você passa segurança, você tem um currículo bacana, e eu quero ser anestesiada por você. Então você, por favor, se puder indicar um cirurgião que você trabalhe e tal, eu vou para Ribeirão e a gente faz. Aí eu falei: caramba, que interessante, né? Cara, escolheu o cirurgião, mano, pra mulher. Porque geralmente tanta confiança, é o contrário, porque né? geralmente é o contrário, né? A paciente busca o cirurgião e o cirurgião que tem o seu anestesista, né? Só que dessa vez foi diferente. E uma coisa que as pessoas não percebem é que geralmente o anestesista é o que sabe melhor indicar um cirurgião. Por quê? Mas eu ia falar sério? isso. Você acompanha um monte, você sabe um monte de resultados. Exato. Nossa, a gente assiste a cirurgia o tempo todo. Eu sei direitinho aquele cirurgião que faz as coisas com mais afinco, com mais... sabe? Véio. Então eu sei quem é o cirurgião que fica o tempo inteiro em sala, ou aquele cirurgião que só vem para fazer só a parte principal e vai embora. Eu sei o cirurgião que trata melhor dos pacientes, que tem mais cuidadoso, que tem menos complicações. Os anestesistas sabem disso. Então, se um dia você precisar de operar ou de indicar algum cirurgião para algum familiar, poxa, pegue uma opinião de um anestesista, porque o anestesista sabe. Então, se a paciente vem para mim, que ela confia no meu trabalho, e ela acredita, né, que eu vou indicar um bom cirurgião, um bom hospital, cara, pô... E o que você vai fazer? Você não... Até porque vai facilitar seu trabalho. Se você indica o melhor, exatamente, vamos pensar, aquele né? que eu trabalho, que eu confio também. Ele vai te dar menos trabalho, ele é bom mesmo. Exatamente, e eu divulguei isso. E aí daí eu lancei uma campanha. Só que o que acontece? Você pode escolher seu anestesista, mas normalmente o cirurgião já tem o seu anestesista de confiança também. Tem essa aí também, o que acontece? O que eu recomendo? Você chegar para o seu cirurgião, né? E falar o seguinte: olha, eu gostaria de conhecer o seu anestesista previamente. Sim. E aí você vai na consulta. E aí, se você não sentir a vontade com esse anestesista, se você não sentir segurança com ele, você chega para o seu cirurgião e fala: olha, eu gostaria de receber anestesia de outro anestesista. Ou de alguém que eu conheço. Às vezes você pode ter um amigo, um familiar que é anestesista, né? Você pode chegar para o cirurgião e falar: olha, eu gostaria de ser anestesiado pela minha irmã, pela minha prima. Eu não trabalho eu só trabalho com o meu anestesista. Então você procura outro cirurgião, entendeu? Por quê? Porque você precisa se sentir seguro, não só com o cirurgião, mas com o anestesista também. Mas não é um pouco estranho quando o cirurgião nega isso? Fala: eu não trabalho... Sei lá, cara, me leva a crer que tem até uma relação comercial aí que talvez o cara não aceite. Pode ter, só que o cirurgião, ele precisa confiar na equipe dele também, né? Porque a equipe é uma equipe, né, completa, não só de cirurgião anestesista, mas tem o auxiliar de enfermagem, o técnico, que é o instrumentador, tem o colega, o segundo cirurgião, tem o hospital, a enfermagem, então tem tudo, é tudo envolvido, né? Então é claro que o cirurgião também não vai se sentir confortável de... operar com uma anestesista que ele não conhece, entendeu? Também é complicado. Mas o que eu digo é o seguinte: você pode sim escolher seu anestesista, né? E converse com o seu cirurgião. Se você buscar o seu cirurgião primeiro, peça para conhecer o anestesista previamente, né? Agora, você pode pegar o caminho, né, que essa paciente fez. Se você conhece o anestesista, confia no anestesista, vai no anestesista e pede uma indicação cirúrgica, entendeu?